Olá, crianças, vamos corrigir a página 35 da apostila de português. Releia o depoimento de Pedro Bandeira sobre as suas leituras na infância. Reinações de Narizinho me marcou e, além disso, Narizinho foi minha primeira namorada. Creio que tentei imitar o processo construtivo de livro na minha primeira obra. O dinossauro que fazia au-au. Confesso outro professor, o cinema, como a rapidez dos roteiros e dos cortes. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Reinações de Narizinho marcou muito o Pedro Bandeira na infância. Além disso, Narizinho foi a minha primeira namorada. Creio que tentei imitar o processo construtivo de livro na minha primeira obra. Qual é a primeira obra dele? Aqui, entre aspas, o livro O Dinossauro que Fazia Au-Au. Confesso, outro professor foi o cinema. Ele aprendeu muito com o cinema, né? Ele é um escritor, né? E essas obras, né, de Reinações de Narizinho, foi um professor, ou seja, ele aprendeu muito com o Monteiro Lobato em Reinações de Narizinho. E aí o seu primeiro livro foi O Dinossauro que Fazia Au-Au. Confesso que foi o outro professor que ele aprendeu muito, foi o cinema. Ele aprendeu muito com o cinema. Ops, essa caneta não tá muito legal. Sublinho o que aparece entre aspas, ó. Duas obras aqui, ó. Reinações de Narizinho. Nós temos que sublinhar, ou seja, passar um traço. E também aqui, ó, imitar, tá entre aspas. O que será que ele quis dizer com imitar? Vamos sublinhar, vamos fazer um traço. E aqui, o dinossauro que fazia au-au, a obra dele, né? Que tá entre aspas, ok? Então, nós sublinhamos, passamos um traço embaixo dessas palavras que estão entre aspas. Copie o que aparece entre aspas de acordo com a sua função. Bom, qual desses, né, dessas palavras que nós sublinhamos, quais destaca o título da obra? Imitar é uma obra, é um livro? Não. Reinações de Narizinho é um livro? Sim. O Dinossauro que Fazia Au-Au é um livro? Sim. Então, eu vou passar aqui, ó. Reinações de Narizinho, o Dinossauro que Fazia Au-Au. É uma obra, é um livro. Enfatizar ou ironizar uma palavra. Olha só, a função da aspas, ó, é dar ênfase, né? Que ênfase que ela deu aqui? Ela deu ênfase numa ironia. Por quê? Por que ironia, professora? Porque ele achava, né? Ele considerou a Narizinho como a primeira namorada. Isso foi uma ironia, né? Creio que tentei imitar o processo construtivo de livro na minha primeira obra, O Dinossauro que Fazia Au-Au. Ou seja, isso foi uma ironia, tá? Ironia, ok? E essa ironia de imitar o processo construtivo, aqui, ó, do livro, que aparece na obra dele, do dinossauro que fazia au-au, ele usou como uma ironia, né? E imitar esse processo construtivo, ele levou para a obra dele, ok? Então, ó, a palavra imitar, ela foi colocada como uma ironia nesta fala do Pedro Bandeira. Localize e copie do texto o título do livro que marcou a infância do escritor. A gente já sabe lá, ó, que é Reinações de Narizinho. Reinações de Narizinho. O título do primeiro livro, escrito por Pedro Bandeira. Qual é o título, né, do primeiro livro que foi escrito por Pedro Bandeira? Ele disse aqui, ó, que o primeiro livro dele foi, ó, na minha primeira obra. Foi O Dinossauro que Fazia Au-Au. Escrevam aí, O Dinossauro que Fazia Au-Au. Além dos livros que leu, que outra manifestação artística influenciou o escritor? Ele está dizendo aqui, ó, confesso que outro professor foi o cinema.
Então, marquem aí, escrevam aí cinema. Como ficaria mais uma vez esse exercício muito importante para nós? Mais uma vez, aqui o Pedro Bandeira fala dele mesmo. Nesse exercício, nós é que vamos falar do Pedro Bandeira. Então, vamos grifar, sublinhar os pronomes e os verbos, né? Para a gente modificar lá. Então, olha só, me marcou é o pronome de primeira pessoa, a gente vai ter que mudar depois. Foi a minha, ó, um pronome de primeira pessoa. Creio, um verbo de primeira pessoa, eu creio, né? Tentei, vai ter que ser mudado. O processo construtivo de livro na minha de novo, primeira obra. Por que tá assim, meu, tentei, minha? Porque ele está falando dele mesmo, não vou cansar de repetir isso. Olha só, confesso, um verbo da primeira pessoa, outro professor do cinema com a rapidez dos roteiros e dos cortes. Então, vamos passar esse texto para nós, eu, você, né? Nós é que vamos falar do Pedro Bandeira. Aqui ele falou dele mesmo, mais uma vez. Agora nós vamos transformar esse texto em terceira pessoa, ou seja, nós, eu, você, aluno, nós vamos falar do Pedro Bandeira. Então, vamos mudar o quê? Aqueles pronomes e os verbos que nós sublinhamos lá, né? Grifamos lá. Então, vamos reescrever. Reinações de narizinho, lá está escrito me marcou. Então, me virou lhe. Lhe marcou. E além disso, o narizinho foi. Lá tá escrito minha primeira namorada. Então, o minha virou sua primeira namorada. Creio. Lá tá escrito creio. Lá em cima, né? Lá em cima tá escrito creio. Aqui, ó, ele crê. Esse verbo foi mudado para terceira pessoa. Crê que tentou. Lá tá escrito tentei. Aqui foi para tentou. Imitar o processo construtivo do livro na sua primeira obra. Lá está escrito minha primeira obra. Então, aqui o minha foi para sua. Pronome meu foi para o terceiro, seu. O dinossauro que fazia uau, terceira pessoa. Confesso. Lá está escrito confesso que outro professor foi o cinema, né? Então, aqui ele confessou, outro professor foi o cinema com a rapidez dos roteiros. Então, olha só, essas palavras em destaques, esses pronomes e verbos têm que ter sido modificados na reescrita da primeira para a terceira pessoa, ok? Corrijam aí, beijo.